Boa tarde, boa tarde. Hoje nós temos mais um encontro de quarta-feira. Hoje vamos falar de um tema que eu gosto muito e eu vou explicar por que eu gosto, por que eu me debrucei sobre esse tema. Mas a gente vai começar a conversar sobre o que é a alimentação, qual o papel da alimentação, o porquê que é importante a gente olhar para isso. E aí eu gosto de falar já para a gente iniciar que eu não sou nutricionista, eu sou psicanalista, consteladora familiar, terapeuta sistêmica, e dentro desses aspectos, por causa da minha saúde, eu tive o privilégio, eu gosto de chamar assim, o privilégio de estudar muito sobre alimentação, sobre o comportamento alimentar, sobre as coisas que acontecem na nossa vida e o que representa a alimentação pra gente, o que representa a alimentação nas nossas mesas, né? Porque tudo começa com a nossa família de origem, o que aconteceu, como foi a nossa gestação. E isso é muito importante pensar, não para culpabilizar ninguém, porque a ideia não é essa, a gente não vai botar culpa em ninguém. A gente vai olhar, ter clareza do padrão que a gente vem repetindo e assim a gente consegue mudar a nossa história, a gente consegue fazer novas escolhas e escolhas mais saudáveis. Porque viver é não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a certeza de ser um eterno aprendiz. E é isso que nós estamos aqui, sendo um eterno aprendiz. E aí a gente precisa aprender e apreender, né? Eu introjeto, aquilo se torna uma grande verdade para mim e assim eu começo a agir na vida. E aí eu quero começar a te fazer uma pergunta já, vocês que estão aqui comigo nesse momento. Como é o seu padrão alimentar? O que você aprendeu sobre alimentação? E esse fim de semana eu tava com criança, cheio de criança. Eu adoro estar com criança porque a gente aprende muito com criança. E assim, interessante porque um ano pra mim é um ano. Um ano pra você também que é adulto é um ano. A gente passou um ano, fez muitas coisas, mas assim, é um ano. Agora para um bebezinho de um mês, um bebezinho de 1 ano, de 2 anos, é uma vida inteira, é todo o tempo que ele tem para aprender no mundo. Então, o que eu aprendo em 1 ano não se compara com uma criança que fez 1 ano. Porque naquele 1 ano ela aprendeu a andar, ela aprendeu a falar, ela aprendeu a engatinhar, ela aprendeu a interagir, ela aprendeu a ler a expressão dos adultos, dos cuidadores. E o que acontece? Às vezes a gente desvaloriza o tempo. A gente pode escolher na nossa existência aprender, ou a gente pode olhar a vida e deixar a vida passar. Mas aí eu tava com as crianças no fim de semana, e eu tava com um bebezinho de 1 mês, gente, 1 mês, que delícia. E aí a mãe desse bebê foi lá e pegou o bebezinho no colo e falou assim, ele tá com fome, foi e botou o peito na boca dele. Eu falei, mas como é que você sabe que ele tá com fome? Ele tá com fome porque meu peito tá enchendo. Eu falei, mas já tá vazando? Não. Eu falei, ele chorou? Também não. Então por que você tá dando peito pra ele? Não, porque tem muito tempo que ele não come. E aí, isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é fome emocional. O quanto que a gente aprendeu que tinha que comer, que tinha que comer, que tinha que comer, que tinha que limpar o prato, que tinha que... para agradar a fome de uma mãe. Quando a gente nasce, e o nosso estômago é do tamanho da mãozinha de um bebê, bem pequenininho assim, né? Bem pequenininho. E aí, conforme a gente vai dilatando, às vezes o estômago da criança fica do tamanho de uma mão de um homem de 2,10 m, assim, jogador de basquete, aquele que pega a mão, assim, desse tamanho. Por quê? Porque a gente vai dilatando esse estômago por causa da nossa necessidade. Eu lembro
que lá em casa a gente tinha que comer. Tem que comer, tem que comer, tem que comer. E minha mãe, às vezes, pava o chinelo. Você tem que comer tudo, limpar o prato. E como eu falei no início, a gente não tá aqui pra culpar ninguém, ok? Porque as pessoas, elas fazem o que elas sabem fazer. E elas reproduzem o que elas aprenderam. E aí eu gosto de pensar nisso, ok, ninguém estudou o que eu estudei, ninguém trabalha com o que eu trabalho, ninguém é obrigado a saber. Mas aí eu venho aqui e compartilho com você. E aí, vendo essa mãe com o bebezinho, eu falei assim, não, deixa ele chorar, deixa ele dizer e sinalizar que tá com fome. Porque a gente tá empurrando comida pra criança para suprir a nossa necessidade, não a necessidade da criança. E é tão interessante porque quando a gente é bebê, a gente tem uma demanda que é uma demanda emocional, que está em um adulto que está cuidando de nós, entender. Por que a gente está chorando? É fome? É fralda suja? É cólica? O que é? E aquele bebê, né? Aquele bebê, ó, um ato falho aí da psicanálise. Aquele bebê que está cuidando do bebê se confunde e fica ali tentando adivinhar e não vem com legenda. E às vezes a gente erra tentando acertar. E uma coisa que eu gosto de pensar muito sobre essa coisa da culpabilização, né? Eu culpo o outro, porque minha infância foi difícil, porque o outro te deu o que sabia dar, ok? Ele fez o melhor, porque quando a gente erra, e aí você pode se avaliar aí, a gente não erra e fala assim, eu vou ali rapidinho dar uma erradinha. Não é assim. A gente vai lá e fala assim, eu vou lá dar o meu melhor. E às vezes, tentando dar o nosso melhor, a gente erra, porque somos humanas. Então, volto a dizer, não existe culpabilização, mas existe tomar consciência para mudar um padrão. E aí eu tava falando que a minha mãe vinha com chinelo, e come. E aí eu fui pra vida como? Comendo. E aí eu aprendo a primeira coisa, vou comer pra minha mãe ficar feliz. Será que você que tá me assistindo já comeu pra sua mãe ficar feliz? Conta pra mim aí. Você já comeu pra sua mãe ficar satisfeita? Porque ela ficava, você tem que comer pra você ficar forte. Vai tomar biotônico Fontoura. Gente, como eu tomei biotônico Fontoura, eu tomei um que tinha um peixe na capa, assim, ó. Que eu não lembro o nome daquilo, mas eu tomei que era pra dar fome aquele negócio, porque a criança tem que comer. E aí, com essa imposição, com esse medo de falhar. Porque quando a gente vê uma criança muito magrinha, a gente fala assim, ué, ele não come não? Não, ele deve estar doente. Não, então dá comida. E aí, como mãe também, a gente tem aquela preocupação social que é estar bem. Eu trabalhei em creche a vida inteira, minha mãe tinha creche. E quando a gente dava as crianças, devolvia as crianças, a gente falava assim, olha, foi tudo bem, fez atividade. Aqui o que ele fez? A gente fazia uma pastinha, entregava pra mãe levar. E aí a gente falava assim, comeu tudo, fez 3 refeições, pra mãe ficar feliz. Porque a criança comeu. E olha, não tem problema nenhum, tem que comer mesmo. Vamos lá, que alguém me deu a clareada aqui. Qual é o nome do negócio? Meus filhos só mamaram nos primeiros meses de vida pela madrugada. O pediatra dizia, você come na madrugada? É certo? Então não precisa comer de madrugada. Exatamente, Adelaide... Adoro. Aqui era biotônico e sim emulsão Scott. Isso aí que eu tomava. Emulsão Scott pra comer, porque tinha que comer pra ficar forte, pra mãe ficar feliz. E aí é interessante porque essa pontuação da Adelaide foi incrível, porque a gente acorda a criança pra comer. Não, ela não tá bem. Tem 6 horas que ela tá dormindo direto. E às vezes, quando a gente tá muito cansada, a gente dorme várias horas. 12 horas, 8 horas, 9 horas. E aí a gente não acorda para comer, porque a gente tá cansada e é necessário. E o que acontece? A Organização Mundial de Saúde diz que o mundo está passando por obesidade. Estados Unidos é o campeão
de obesidade. E nós, repetindo o padrão alimentar do fast food, estamos indo para o mesmo caminho. Nós estamos adoecendo. 7 em cada 10 adultos sofrem de sobrepeso. E às vezes a pessoa é super magrinha assim, ó. Magrinha, você olha para ela, mas ela tem aquela barriga, ó. Aquela barriga. E o que é a gordura visceral? Aquela gordura que fica na barriga. Ela é uma gordura ruim, de artérias entupidas, que pode prejudicar a nossa saúde no sentido de diabetes, hipertensão, problema renal. Tudo isso aqui, ó, infarto no nosso abdômen agarrado ali bonitinho, né? Passamos a vida nos mimando. Isso é muito interessante, porque há um tempo atrás, o McDonald's fez um comercial, e não tô falando mal de ninguém não, tá, gente? Só tô dando luz, assim, claridade. Fez um comercial de que a criança, você trazia a criança e ganhava o ingresso pro cinema. E há muito tempo eles têm, você traz a criança, come o McLanche feliz e ganha um brinquedinho. E em um outro momento, eles estavam, você vem, traz a criança e escolhe um livro. Olha como que uma alimentação ruim, ela tá relacionada com um ganho, um cinema, um livro, um brinquedo. É a compensação que a gente trabalha no comportamento com o sistema de recompensa. Eu te recompenso por você vir aqui comer. E aí a gente fala, se você passar de sério, vou te levar no McDonald's. Depois, final de semana, a gente vai pro cinema e depois come no McDonald's. E com isso, a gente começa a prejudicar a nossa saúde. Por quê? Porque a natureza não fez McLanche feliz. A natureza não fez McLanche feliz. E eu tô falando mal do McLanche feliz? Não, não, não. Mas o que eu estou falando é, a gente não se alimenta porque a gente tem fome. Muitas vezes a gente passa a se alimentar porque tá na hora de comer. Me responde aí. Você espera o seu organismo falar assim, tá com fome? Ou você tem um cronograma que você vai lá, ó, 8 horas eu vou comer, 5 horas eu vou comer, 3 horas eu vou comer. Como é isso pra você? Aprenda a comer saudável. Esse livro deveria ter o título desse jeito, né? Qual livro que eu vou escrever? Me conta aí, Adelaide, que livro é esse? E aí, o que acontece? A gente pode, sim, comer o que a gente tem vontade, tá? Eu gosto muito, e quando eu trabalho aqui no processo terapêutico com alimentação, a gente se encaminha para o endócrino, porque os exames têm que estar tudo em dia, tudo bem. A gente encaminha para um nutricionista, mas eu gosto de trabalhar com uma dieta flexível. Por quê? Porque quando você coloca muita regra, você entra no sistema de punição. O tempo todo você está sendo punido e você não pode comer nada. E aí, como você não pode comer nada, quando você tem a oportunidade, você se lambuza na mesa de tanta comida, come o que nem estava com vontade. Por quê? Porque você foi privado daquilo. Eu gosto de trabalhar com dias opcionais. Irlane, você tem uma vida saudável, você faz crossfit, você tem uma alimentação balanceada, mas nem sempre foi assim. E por que eu tô falando sobre fome emocional? A minha mãe teve um surto psicótico em 2006 e a gente cuidou dela. Foi um tratamento difícil, foi uma coisa muito complexa. Porém, depois que minha mãe começou a viver a vida dela, ter a vida dela normal, habilitar para a existência e não precisava mais de mim, eu fui trabalhar normal, eu comecei a engordar. Parece que eu engoli a minha mãe. Quando eu escutei isso, fez muito sentido para mim. Por quê? Porque o que a nossa boca não fala, o nosso corpo grita. E naquele momento que eu tive um desamparo, eu engordei. E eu lembro que eu tava vivendo a minha vida normal, trabalhando, trabalhava em hospital. E chegou um auditor lá no hospital e falou assim:
A gente estava fazendo a contra-auditoria de um prontuário de um paciente, e aí ele virou para mim e falou assim, esse paciente novo, 30 anos, hipertensão, diabetes, dadadadadada. E aí ele virou para mim e falou assim, você é hipertensa diabética? Eu falei assim, não. Aí ele falou, mas breve vai ser, né? Aí eu olhei assim para ele, tinham 8 pessoas na sala, todo mundo ficou assim, porque desse tamanho. Aí eu olhei assim para ele e eu fiquei sem graça por ter sido exposta, mas eu costumo agradecer a tudo que me acontece. Naquele momento eu comecei a olhar para mim e eu vi que eu não curei a minha dor, mas eu desviei a minha dor para a alimentação. Porque a alimentação, ela tem um papel fundamental de trazer energia pra gente. Então, se eu como um brigadeiro, a minha glicose vai lá em cima. O meu cérebro gosta de glicose, porque ele fica dopaminas, ele fica animado, agitado. E aí, eu trocava isso e não falava do que eu sentia, do que atrofiava o meu processo. Eu tava ali, de boa, vivendo a vida, tentando sobreviver e escondendo a minha dor. E aí, através desse momento, desse médico que me deu um soco assim, pá! Você é diabética hipertensa? Não, não sou, mas breve vai ser, porque é desse tamanho. Eu comecei a olhar para mim e comecei a falar assim, preciso cuidar da minha saúde. E eu quero que você anote essa frase que eu vou te contar agora. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, você precisa cuidar da sua saúde enquanto você tem, para que você não tenha que arrumar tempo quando não tiver mais saúde. Porque quando a gente fica doente, a gente arruma tempo rapidinho para poder cuidar. E aí, a Raquel falou aqui, comemos para agradar os outros quando somos crianças, depois preenchemos um vazio. Aprendemos errado desde cedo, né? Quando nos amar mesmo é ter consciência e usar a inteligência que Deus nos deu. Muito bem, Raquel. Exatamente isso. A gente precisa se conhecer, se amar e dar o nosso melhor. Deixa eu ler aqui. Vamos lá, gente. Eu tô lendo os comentários aqui. Meu esposo colocou assim, quando eu tenho que comer. E é engraçado isso, né? Porque eu ia no mercado com meu esposo, a gente fez 11 anos de casada agora, mês passado, e a gente ia pro mercado e a gente ficava naquela parte ali de bolinha de queijo, nugget, batata frita, aquele negócio ali, sabe? E hoje a gente come muita proteína, assim, porque proteína faz bem, proteína ajuda no organismo processar as outras coisas que a gente precisa. Nosso cérebro precisa de proteína, então a gente come muita salada, muita coisa aí proteína. E aí eu tava outro dia no mercado com ele falando assim, caramba, no começo do nosso casamento a gente ficava nessa parte gelada, mas não é de lá, ó. Que tinha nugget, bolinha de queijo, batata frita. E hoje a gente faz novas escolhas alimentares. Por quê? Porque a alimentação, ela é vida, saúde e vitalidade. Porém, se nós usarmos a nossa alimentação para preencher um vazio, a gente vai comer só tranqueira. Aí eu lembro, uma vez que eu tava com uma sobrinha e ela falou, tio, eu tô com fome. Aí eu abri a bolsa, peguei um creme crack. Aqui, toma. Não, tio, eu quero batata Ruffles. E aí eu fui e falei assim, mas eu não tenho batata Ruffles. Eu ainda olhei assim. Aí eu olhei e falei, você tá com fome ou com vontade de comer? Aí eu quero comer batata Ruffles. Então você não tá com fome, porque tem biscoito aqui. E aí, como que a gente faz isso? E aí a gente acaba, né? Eu saí de lá e comprei a batata Ruffles da criança pra agradar, né? Mas como que no nosso dia a dia a gente acaba comendo qualquer coisa para suprir um vazio? E aí quem me acompanha aqui sabe que eu passei pelo processo da cirurgia bariátrica, né? Nesse estalo que eu dei, eu tinha 17 doenças associadas à obesidade. 17 doenças. E aí eu consegui emagrecer 25 quilos, passei pelo procedimento cirúrgico. E aí o médico falou assim,
baixei de 17 doenças para 9, mas ele falou assim, Irlânia, é necessário, a sua cirurgia é indicada. Eu fui para perícia, enfim, fiz a minha cirurgia. Porém, eu precisei passar por uma reestruturação cognitiva para fazer novas escolhas alimentares. Irlânia, isso é possível? É possível. Por quê? Porque a gente o tempo todo se encontra. Vamos nos encontrar. A gente se encontra como? Fazendo mesas cheias. Então, a gente já sabe que vai na casa de alguém e vai comer. É claro que eu tenho uma amiga que é a Suelen, né? A gente se encontra para comer caranguejo, proteína pode. Mas assim, nem sempre é assim. A gente pede pizza, a gente pede hambúrguer, a gente pede iFood, a gente pede outras coisas que não vão nutrir o nosso corpo. E acaba que a gente já vai para o lugar pensando o que vai ter lá. Lembra que eu falei da questão do engordar como frustração? E é interessante isso, porque eu atendi uma moça na constelação familiar, eu trabalho com um processo terapêutico chamado constelação familiar. E ela escolheu para representá-la, uma bonequinha pequena, uma criança. E aí ela colocou o marido dela distante e assim, longe e tal, e eu olhei para a constelação e ela estava trazendo a questão da obesidade. E no processo da constelação, né, que é um processo de autoconhecimento, ela percebeu que ela não era feliz naquele relacionamento e ela não sabia como mudar. Para não sair do relacionamento, ela engordou e de repente ela soltou assim: eu engordei para ficar casada, para eu não ir embora viver a minha vida. E aí eu falei assim, caramba, e você quer continuar nesse lugar? Mas o quanto que a obesidade ela está relacionada a processos emocionais não ditos e não resolvidos. E acaba que a gente engorda para sobreviver à vida. Como que a gente engorda para ficar naquela zona de conforto, para ser uma grande mãe. Existem mulheres que engravidam e aí elas entram em outra função da vida, que é a função mãe. Só que quando ela entra nessa função, é tão gostoso que ela não quer sair. E aí ela vai ficando, ó, uma grande mãe. E a mulher não tem lugar onde tem aquela mama italiana fofa. Porque as italianas são magras a vida inteira. Quando elas chegam na vida adulta, elas, ó, engordam. Por quê? Porque a mama, para fazer parte do núcleo, é a mama. E como também, e aí eu quero que você observe aí, uma coisa que eu vou falar que é chato, mas eu vou contar. Como que a gente, através do neurônio espelho, e o que é neurônio espelho, Irlânia? Neurônio espelho é um neurônio que tem em nós, que se eu fizer assim, ó, bocejar, daqui a pouquinho tá todo mundo bocejando, ok? Uma forma simples de entender o neurônio espelho, mas esse neurônio espelho, ele tem muito a ver com o grupo que eu convivo. E quando eu tô num ambiente onde todo mundo é cercado pela obesidade, todo mundo tem um barrigão, todo mundo, é provável que eu fique igual. Por quê? Porque eu pertenço a esse grupo. Às vezes a gente consegue encontrar isso em algumas lideranças. Lideranças profissionais, lideranças religiosas. A líder é obesa, o grupo é obeso também. Irlânia, que loucura. Mas o meu neurônio espelho que olha aquilo, assimila aquilo, vai para aquele lugar. Por isso que a gente sempre diz, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, dos filmes que a gente vê, dos livros que a gente lê. E aí a gente fica igual em vários sentidos, inclusive no corpo, das pessoas que a gente mais convive. Porque eu convivo naquele grupo, eu pertenço àquele grupo. Da mesma forma que se eu convivo num grupo que a gente come bem, tem uma alimentação mais saudável, a gente pratica atividade física, a gente caminha na praia, qual é a ideia? A gente vai fazer processos assim que vai contribuir para a nossa saúde.
E a nossa saúde, ela está relacionada à nossa escolha comportamental. O comportamento, ele é mais importante do que o genes. Deixa eu ler aqui. Toda vez que o meu colesterol aumenta um pouquinho, o médico pergunta, você quer remédio ou quer perder uns quilos? Isso aí. Eu digo, claro que perder uns quilos. Como 64 anos, não tem nenhuma taxa alta. Parabéns. E aí é interessante isso, por quê? Porque a alimentação, ela é fundamental, mas as escolhas de atividade física, de sono, de beber água também é fundamental. Mas eu estava falando de algo que para mim é transformador e eu gosto muito de falar isso. A genética não é determinética. Na minha família, meu avô morreu de infarto, quer dizer, meu avô teve 3 derrames antes de ter o último, que acabou. A minha avó morreu de infarto, meu outro avô morreu de câncer. A gente tem várias doenças determinadas na família. E quando você vai ao cardiologista, você vai ao endocrinologista, ele vai te perguntar assim, a família tem hipertenso, a família tem diabetes, vai digitando, você vai falando, ele vai digitando, né? Assim, por quê? Porque isso é um dado. Geralmente, a família que tem hipertensão, o povo vai ter hipertensão. Você tem diabetes, teremos diabetes. Porém, como eu disse, genética não é determinética. Hoje a ciência está investindo em algo chamado epigenética. O que é isso, Irlânia? Significa que os meus comportamentos são, sim, fatores determinantes para os meus resultados. Como eu disse, meu avô morreu de infarto, minha avó morreu de infarto, o irmão dele morreu de infarto. Irlânia, você vai ter infarto se eu comer a mesma coisa, tiver a mesma vida, assistir os mesmos programas de TV, ter o mesmo estilo de vida, é muito, muito provável que eu tenha infarto, porque a genética vai gritar e os meus resultados serão de acordo com a minha genética, porque além de tudo, eu segui os comportamentos aprendidos da minha família. Agora, se eu começo a me alimentar bem, se eu pratico atividade física, se eu passo menos tempo na frente da televisão sentada criando barriga, o que vai acontecer? O meu corpo, ele vai responder à saúde e não à doença. Então, todas as vezes que eu faço escolhas diferentes na minha família, todas as vezes que eu melhoro os meus hábitos, eu estou dizendo, genética, peraí, a epigenética vai entrar em ação e os meus resultados serão de uma pessoa saudável. Irlânia, todo mundo vai morrer, ok, todo mundo vai morrer, eu vou morrer e você também vai. Só que a gente pode viver enquanto está aqui, com qualidade de vida. Não significa que nós iremos morrer, que a gente vai falar assim, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Não é isso. Eu vou cuidar de mim para que eu tenha saúde e qualidade de vida. E aí, eu tava falando do hospital, né? Eu tenho uma amiga que ela fala, Irlânia, o hospital foi sua grande escola. Foi minha grande escola, inclusive nos meus atendimentos terapêuticos. Por quê? Porque lá você vê tudo o tempo todo, né? Enfim. E aí eu lembro de um senhor que chegou no hospital com 200 quilos. E aí eu já te conto, tá? As macas dos hospitais não são preparadas para 200 quilos. Aquele aparelho que a gente faz o teste ergométrico, geralmente ele vai de 140 a 160 quilos. Ele não passa disso. Algumas clínicas, apenas algumas especializadas, que têm aparelhos ergométricos que suportam aquilo. Porém, as macas, elas são até 160, 180 quilos. E o senhor que chegou no hospital, ele tinha 200 quilos. E ele chegou com uma parada cardíaca. E foi interessante porque o médico fazendo aquela massagem cardíaca, ele travou a coluna em cima do paciente. Ele travou, teve que sair aquele médico, né? Os enfermeiros tiraram ele e veio o outro médico para continuar fazendo a massagem nele. Só que esse paciente, infelizmente, veio a óbito. Porém, ele já chegou no hospital nesse quadro. Mas aí, o que acontece? Eu fui lá fora falar com a esposa dele. E a esposa dele falou pra mim assim, ele era muito pobre. E ele não tinha condição de se alimentar. E hoje ele estudou, cresceu, evoluiu, se tornou um desembargador.
e ele dizia, eu vou comer, porque na minha infância eu não tinha comida, agora eu vou comer tudo. Olha isso. Só que, ok que ele passou por aquilo, ok que ele ficou daquele tamanho, ele quebrou a maca e a coluna do médico. Mas aí eu fiquei olhando para aquele paciente e eu fiz uma reflexão naquele momento. Quem é que vai carregar o meu caixão? Porque naquele momento da minha vida, vendo aquele paciente daquele tamanho, com 4 pessoas para fazer o pacote dele, eu fiquei assim, meu Deus, se eu fico desse tamanho, quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai me levar? Quem é que vai me carregar? Ilânia, mas você tá tão dramática, né? Não, não tô dramática. Eu tô falando a realidade da vida. Por quê? Obesidade é inflamação. Ilânia, você está falando de estética? Não, não estou falando de estética. Estética é a última parte na fila da obesidade. Estética de verdade, nem importa quando a gente fala de saúde. Mas ter qualidade de vida, sim, é saúde. Lá no meu CrossFit, tem uma senhora que ela tem 70 e poucos anos e ela faz CrossFit de manhã. Eu, Irlânia, quero envelhecer igual aquela senhora. Acordando, chegando às 6 horas no CrossFit, pegando peso. É isso que eu quero. Porque não significa que eu tô envelhecendo. Envelhecer também é inflamar. Envelhecer também é ter algumas perdas ósseas e tal. Mas o quanto que eu vou trabalhar, vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar do meu bem-estar para que eu envelheça com qualidade de vida. E quando eu olho para esse exemplo, lembra que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, 5 pessoas filmes que a gente vê, livros que a gente lê, a gente começa a ver que eu quero seguir aquele exemplo ali. É aquilo que eu quero que meu neurônio espelho, que eu vejo e reproduzo, traga no meu corpo. Eu determinei há 8 anos que no meu corpo eu ia levar saúde. Tem dia que dá desânimo, Irlânia, eu sou humana, dá desânimo. Mas eu penso e olho para trás e falo, aquela Irlânia eu não quero carregar mais. Porque na verdade, eu carregava 2 Irlânias. Aí eu vou te contar, né? Irlânia vai fazer a bariátrica, vai ficar magrinha, vai ser tudo indo perfeito, ulala. Outro dia eu recebo a ligação de uma psicóloga amiga minha. Irlânia, que também fez a cirurgia bariátrica. Irlânia, eu já tô tendo reengorda. Você tá tendo reengorda? Eu não quero reengorda. E aí eu falei, você tá fazendo terapia? Não. Você tá fazendo atividade física? Não. Você tá cuidando da alimentação? Não. Eu falei, então sai pra lá, jacaré, com essa praga de mim. Por quê? Porque se eu, Irlânia, que passei por um procedimento cirúrgico, voltar para os hábitos, lembra do estômago do bebezinho? Que é desse tamanho a mãozinha, e a mãe vai entulhando comida e vai dilatando. E aí eu usei o exemplo do jogador de basquete, 2,10 metros, com a bola de basquete na mão, assim vira o nosso estômago. Se eu, Irlânia, começar a voltar para os padrões anteriores, eu vou voltar para os resultados anteriores. E eu não quero isso. Mas para isso, eu cuido daqui. Porque eu gosto de falar, Irlânia, você operou o estômago, e não a cabeça. Porque a fome é a mesma, a vontade de comer é a mesma, no começo não dá, se você forçar você vomita. Mas e depois? E aí tem outra particularidade da questão da cirurgia bariátrica. Quando eu atendo alguém que passou por esse procedimento ou vai passar, eu sempre falo assim, olha, você está indo operar o estômago, não a cabeça. E quando a gente não consegue comer, a gente vai arrumar outro jeito de sobreviver. Então, muitas pessoas que passam pelo processo da cirurgia, quando emagrecem, elas começam a beber álcool, porque cabe, e aí numa mesa de roda, lembra que eu falei ser aceito e pertencer? Numa mesa social, eu pego um vinho e fico lá. Ok. Irlânia, você bebe? Não, eu não bebo por opção pessoal e particular, ok? E aí, Irlânia, você passou a beber? Não, continuei com a mesma opção pessoal. Até mesmo para não cair no buraco.
Se eu sei que tem um buraco ali na frente, para eu poder cair, foi escolha. Faz sentido para você? Que você sabe também que se você voltar àqueles hábitos, você vai voltar a ter processo de reengorda. E aí, o que acontece? Pessoas que voltam a beber, começam a beber porque vê que consegue. Pessoas que cortam leite condensado e tomam porque cabe. E aí é docinho e o estômago passa. E pessoas que começam a comprar, viram compulsão por sexo, viram outros tipos de compulsão. Sai da alimentação e muda para um lugar. Irlane, a pessoa foi curada? Não. Porque toda compulsão é uma compulsão e o sistema de recompensa do cérebro libera a mesma dopamina se eu estiver comendo, se eu estiver bebendo, se eu estiver usando droga, se eu estiver comprando. A mesma. Então, compulsão é compulsão. E eu preciso trabalhar a questão da minha compulsão para que eu não caia em outra compulsão. E isso a gente consegue fazer muito bem no processo terapêutico, que é um processo de autoconhecimento. E a gente começa a identificar as nossas emoções, entendendo por que eu caí naquela fome, né? Que não é uma fome física, é uma fome emocional. E aí eu consigo sair deste lugar. E é bom a gente pensar sobre a questão também da mastigação. Gente, a mastigação, eu tenho um segredo para te contar. A mastigação, ela fala da nossa agressividade. Não é à toa que quando eu estou desregulada emocionalmente, às vezes eu tenho, bruxismo. Algumas pessoas têm bruxismo e nunca vão saber. Porque algumas pessoas vão falar assim, um parceiro, uma irmã, alguém que dorme perto, vai falar assim, nossa, você tá rangendo os dentes, você vai saber. Ou, Irlane, eu tô com bruxismo, mordi, acordo com o maxilar doendo, e você vai saber. Mas num contexto geral, você não sabe se você trinca os dentes quando tá dormindo. E como que a compulsão alimentar, a agressividade da mastigação, do engolir, que a gente não mastiga o alimento, faz com que a gente engorde. A gente está lançando uma energia dentro do nosso corpo. Lembra aquela coisa para agradar a minha mãe? Come, senão eu vou te bater. Ou se não come, tão linda, vai ser uma princesa, comeu tudo. Você não quer ficar forte, não? Come pra mamãe ver. E aí você começa a engolir a comida, porque não tá com fome, não mastiga o alimento, mas ganhou o parabéns da mamãe. Olha que situação. E aí a gente, como foi um comportamento aprendido, a gente vai para a vida adulta fazendo o quê? Sem mastigar. E aí se torna, o alimentar se torna um ato agressivo de, come, engolir você, mamãe, ou engolir você para não ficar falando no meu ouvido. Entende isso? Como que a gente precisa identificar? Porque a gente não precisa engolir inteiro. Porque o nosso sistema digestivo, ele começa na boca e ele termina lá no intestino, lá no ânus, ok? Vai embora. Porém, quando a gente começa a se alimentar, a gente precisa processar o alimento na boca. E a gente precisa sentir o gosto daquilo que a gente está comendo. E a Suelen colocou, eu sou compulsiva por doce. Sim. Mas a gente não nasceu com esse hábito estruturado. A gente não nasceu amando doce. A gente nasceu se alimentando do leite, tomando um leite para bebês, mas o NAN, enfim, Aptamil, sei lá, enfim, esses leites que a gente tem aí na vida. Mas antigamente talvez você tomou outro leite, mas a nossa alimentação não era baseada no açúcar. E aí eu comecei a treinar o café sem açúcar. E hoje, quando alguém fala assim, bota açúcar pra mim, você gosta de café ou você gosta de açúcar, hein? Por quê? Porque a gente não aprende a saborear o gosto da comida. Quer ver outra coisa? Eu pedi uma pizza. Comi a pizza, eu encho de ketchup e maionese, mostarda. Bota azeite. Você vai comer a pizza
ou você vai comer os condimentos que você colocou em cima da pizza? E o quanto que parece que tem que ser assim. Não, lá em casa todo mundo bota mostarda na pizza. Então você nem comeu a pizza, você já lança a mostarda em cima. Tá vendo como que muitas coisas que a gente faz acaba sendo um comportamento aprendido? E vou te contar um segredo. Ok que eu aprendi esse comportamento, mas não precisa ser fixo desse jeito. Pode mudar, pode ser diferente. Você pode aprender novas opções, novas possibilidades. Isso é lindo, mágico, incrível. E aí, vamos lá. Olha quantas coisas eu já falei. Saborear os alimentos, gostar do que você está comendo, mastigar para que o seu processo digestivo, que começa na boca e termina lá no ânus, faça o caminho correto da alimentação. Sentir o gosto da comida, estar presente, não comer com o telefone na mão, a TV ligada ou uma conversa paralela. Vai falando. Sabe aquela coisa que a gente faz com amigo? Vai falando que eu tô te ouvindo. A gente faz isso com a comida também. Só que a comida é a energia vital que nos impulsiona para viver. Só que eu não quero nem ver isso. Aí eu fico igual aquele filme Clique, passando os momentos. Comer, passa rápido. Ir ao banheiro, passa rápido. Tomar um banho, passa rápido. Conversar com o filho, passa muito rápido. Como que eu vou tirando os pequenos momentos na minha vida e passando rápido o que é importante? Você se sente assim? Passando os momentos rápidos, aquilo que é importante? E aí você fala, nossa, quando eu vi, eu já tinha comido o pacote inteiro de biscoito. E aí você pegou o biscoito e falou, meu, quem comeu esse biscoito? Foi você. Só que você não estava ali. Você estava como uma espectadora passiva, vendo a vida passar. Próxima tarefa do dia, próxima agenda a cumprir. E na hora de nutrir o seu corpo, de colocar energia, você não estava lá para ver. Então é importante isso, sentir o gosto do alimento, praticar a mastigação, eliminar as distrações no horário da alimentação. Para quê, Irlane? Para você ter uma vida saudável. E aí, eu gosto muito de fazer o que meus médicos me dizem. E fazer por quê? Porque o pai da medicina moderna, Hipócrates, eles falam assim, que o teu alimento seja o teu remédio seja o teu alimento. Que o teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Então, se eu começo a olhar para a comida, sentar, sentir, largar o talher no prato, comer, mastigar, eu começo a ter mais saúde, apreciar a comida e o meu cérebro recebe a mensagem de que o estômago já encheu. E aí eu paro de comer antes de comer aquela proporção e aquele prato cheio que era antes. Olha que coisa boa. Você pode se curar. Tem uma autora que eu acho incrível eu gosto muito das coisas que ela fala, embora ela não seja da área da psicologia, que é a Louise Hay, e ela tem um livro incrível chamado Você Pode Se Curar. E você pode se curar. Se você olhar para você com empatia. E às vezes a gente é empático com o vizinho, empático com a mãe, empático com o porteiro, empático com... e não é empático com a gente. A gente atende a necessidade do mundo, mas a gente não atende a nossa necessidade. E é uma necessidade fisiológica, a questão da alimentação. Então é necessário olhar para isso, para trazer as possibilidades de cuidar mais da saúde e abandonar a doença. A doença não precisa fazer parte da sua vida. Agora, entender a doença como uma comunicação do corpo também é fundamental para a existência. Por que, Irlânia? Porque o meu corpo, ele tá falando comigo o tempo todo. E às vezes, nesse processo do sistema digestivo, eu comi e deu aquela aziazinha. Eu comi e o negócio não ficou bem. Eu comi e tive refluxo à noite, acordei com a laringe doída e ardida. E não olhei para aquilo. Mas o meu corpo tá falando.
Tá falando. E a doença, ela acaba tendo 3 dimensões. A dimensão energética, que ela vai ser a energia vital, né? Aquilo que ela vai sinalizar, um refluxo aqui, um negócio ali. A energia funcional, quando eu começo a sentir na minha estrutura mesmo a paralisia daquela doença. E a orgânica, que já afetou os meus órgãos. Então, antes de afetar um rim, ele começou a dar um sinalzinho. Só que eu não parei para ouvir. Então, ele passou pelo processo energético, não estava bem. Às vezes eu fico um tempo sem fazer xixi, ou a minha urina sai ardida. Aí depois ele entrou na funcional dores, e depois ele entrou na orgânica, no sentido de que o órgão já está afetado. Isso acontece com o estômago, isso acontece com os outros órgãos do nosso corpo. E a gente precisa olhar para isso. Porque antes de parar a máquina, que é a nossa máquina, o nosso corpo, ele vai sinalizar antes. Ele não vai começar parando a máquina, ele vai começar sinalizando que alguma coisa na máquina não tá legal. E a gente precisa ouvir para seguir. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é: antes de curar alguém, pergunte-lhes se está disposto a desistir das coisas que lhe fizeram adoecer. Então, antes da gente se curar, a gente tem que se perguntar: será que eu estou disposto a abandonar esse docinho? E aí, como eu falei da dieta flexível, que é a que eu gosto de trabalhar, ela está relacionada de que você pode comer, mas que você vai ter um dia para comer. Você não vai comer como se não houvesse amanhã. Você vai ser o seu dono e vai falar assim: no sábado eu vou comer um brigadeiro. No sábado de noite, na minha casa, eu vou pedir uma pizza para comer em família. Porque você não vai trabalhar com aquela coisa da culpa, vergonha, medo e punição. Não é isso. Você vai trabalhar com flexibilidade e autonomia e desempenho autônomo. No sentido de: eu sou o meu juiz, eu sou o meu dono e eu vou escolher o que entra na minha boca e a hora que vai entrar na minha boca. E você pode isso. Só que isso é treinável, mas o processo ele te ajuda nesse caminho. No caminho de você fazer o quê? Você se entender, você se conhecer e você dar o melhor por você e sua qualidade de vida, que não está relacionada àquilo. Mas aí, será que eu estou disposta a abandonar aquele negocinho que eu gosto tanto todo dia, um cadinho? Eu costumo dizer que se eu, Irlânia, não posso ficar um dia sem uma taça de vinho, eu sou dependente daquela taça de vinho. Eu, Irlânia, não consigo ficar nenhum dia sequer sem um doce depois do almoço. Eu sou dependente do doce depois do almoço. Eu, Irlânia, não consigo ficar uma semana sem comprar um vestido. Eu sou dependente da compra, da compulsão por coisas. E a gente precisa se curar. Porque todo excesso esconde uma falta. Irlânia, mas um brigadeiro não é excesso. É excesso por ter que ter ele todos os dias na sua vida. Se torna um excesso. E a gente precisa olhar, porque a gente só consegue curar aquilo que a gente olha. Então, é fundamental que a gente caminhe aí. Agora eu quero saber de você, se você entendeu o que eu falei, se fez sentido pra você, conta aí pra mim. Se fez sentido, se você entendeu, se já vai ter alguma coisa que você vai poder aplicar, porque eu vou terminar a live, mas eu quero te passar 5 dicas aí, ó. 5 dicas antes da gente terminar, para você começar a se olhar e se cuidar, porque a gente tá falando de você, e você é importante. E eu gosto de pensar, eu, Irlânia, só faço história enquanto eu tô aqui. E aí, quem vai falar de mim? Vai falar, mas eu não vou estar nem aqui para ver. Então, é importante que a gente seja autônomo e assuma a nossa vida. A Suelen falou que fez todo sentido para ela. Me conta aí, gente. Olha, não existe emagrecimento sem sono de qualidade. A gente precisa dormir de 6 a 8 horas por dia. Por quê? Porque o nosso corpo, ele libera um hormônio chamado melatonina. Eu gosto de chamar esse hormônio de o grande faxinão do nosso organismo. O que ele faz quando a gente dorme?
ele pega as memórias que não são importantes e joga fora, né? Poxa, Irlânia, caneta branca que fica em cima da mesa. Esse registro já tem aqui. E aí, quando eu vou dormir, ele fala assim, caneta branca não precisa, então joga fora para ficar com espaço para aquilo que é importante. Só que depois que ele faz esse reparo nas memórias e tal, ele começa a reorganizar e curar o nosso corpo. Então, a melatonina, ela é um hormônio curativo e um hormônio que vai colocar o meu corpo em harmonia, estabilidade. E aí, eu preciso dormir, porque é dormindo que esse hormônio vai ser produzido no meu corpo e no seu corpo também. Então, não existe emagrecimento, qualidade de vida sem dormir. A gente precisa dormir para que o nosso corpo faça aquele faxinão, as toxinas que não prestam, ó, vai embora, para a gente poder ter mais um dia. E aí, de noite, a gente dorme, o corpo faz esse processo, tira a carga que não é necessária daquele dia para a gente começar novos dias. Então, é fundamental que a gente durma para o nosso corpo fazer esse reparo de saúde. Então, dormir é fundamental. Atividade física, Ilana, mas eu não gosto. Olha só, a gente tem vídeo no YouTube, a gente tem vários tipos de exercício, a gente tem academia, a gente tem dança, a gente tem caminhada, a gente tem crossfit, a gente tem, sei lá, natação, bicicleta, tanta coisa que você não tem como dizer que você não gosta de nada. Poxa, alguma coisa você vai gostar, só que você precisa experimentar. Experimenta, você vai precisar experimentar para saber o que você gosta, mas o importante é você fazer o que faz sentido para você, entendendo que é para o seu bem-estar, sua qualidade de vida e sua saúde. Então, experimenta e dê essa oportunidade para você de fazer uma atividade física, de cuidar de você, cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, cuidar de tudo, porque está falando de você. A alimentação. Ah, Irlane, eu já fui a 15 nutricionistas, eu tenho 60 dietas aqui em casa. Aham. É desse jeito mesmo. Todo mundo cheio das dietas. Agora eu quero saber quando é que a pessoa vai começar a colocar em prática a dieta, né? Tem que colocar em prática, meu povo. Porque toda dieta acaba funcionando, mas se fizer, né? Se ficar lá na porta da geladeira com o imã mais lindo da viagem que eu fiz, não vai funcionar. Eu tenho que fazer. E fazer de forma flexível. Lembra que eu falei? Vamos cuidar para que sábado, domingo, feriado, a gente tenha uma flexibilidade na alimentação. Mas flexibilidade na alimentação não é fazer do meu corpo lixo. Não gosto desse termo. Dia do lixo. Seu corpo é lixo? Tá botando lixo em você? Não pode botar lixo em você. Porque você é um bem precioso, você é única, você é mulher, você é perfeita, você tem vários talentos e habilidades, então você não pode fazer do seu corpo o dia do lixo, ok? Então se cuida e entenda que você vai ter uma dieta flexível, vai ter flexibilidade na sua alimentação, ok? Porém, com dia e hora para abrir alguns parênteses, tá? Para as possibilidades. Ter hobbies, me fala, você tem hobby? Eu amo andar de bicicleta, eu tenho minha atividade física ali, mas o que me relaxa, o que me desestressa é ler e andar de bicicleta. E na natureza, gente, pode ser um matinho qualquer, eu tô lá vendo a luz, vendo o sol, vendo uma árvore, eu tô feliz da vida, vendo uma praia. Então, assim, eu já me conheço e eu sei o que me faz bem. Você precisa ter hobbies. Talvez seu hobby seja ver série, mas tem um hobby também que você tenha contato com algo além. Pega um solzinho, faça algo nesse caminho, para você ter um contato com algo que não tá só em você, tá além daquilo que é você, tá bom? E falei, vou voltar a falar. É fundamentalmente importante que a gente aprenda a mastigar. Mastigar, sentir o gosto da comida, sentir que a alimentação está nutrindo o nosso corpo, sentir como a comida desce em nós, como que o nosso corpo tem recebido esse alimento que vai me estabelecer para viver o dia. E a outra coisa que eu falei, que não estava escrito aqui nas dicas, mas eu quero te lembrar, que eu já falei em outro momento. Perceber que horas que você tem fome. Que horas que o seu corpo, o seu estômago tá roncando. Não vira uma tabela de regras. Tal hora, tal dia, tal hora eu vou comer. Não tem que acordar 8 horas da manhã para comer. Oxê!
Não, entenda o seu corpo. Pensa assim, eu tô com fome agora? Ou eu tô com vontade de comer? O que tá acontecendo aqui? Eu vou colocar mais comida para preencher um vazio? O que em mim tá doendo que eu não falo, mas que eu como para tamponar esse buraco? O que em mim não tá legal, que eu não quero tratar, mas eu vou, com a comida, fingindo que não tô vendo. Mas eu costumo dizer que quando uma pessoa chega, a gente sabe se é pizza ou alface, não é? Uma vez eu atendi uma moça que ela falou, eu não como nada, eu engordo, e aí eu olhei pra ela e falei, então a senhora tá me dizendo que isso tudo aí é alface. Não, não é alface. A gente diz pela nossa pele o que a gente está comendo. A gente diz pelo nosso corpo o que a gente está comendo. E o nosso corpo vai entender da flexibilidade de um dia não ser a semana inteira de mais opções que trazem péssimos resultados pra gente. Então, se eu tenho um recado mágico para te dizer, é se ame, se cuide, se priorize e entenda que você é preciosa e antes de cuidar de qualquer pessoa, cuida de você. A metáfora do avião. Em caso de colisão, acidente, queda na água, pega a máscara, coloca em você. E aí, você tendo saúde, você tendo um corpo saudável, não tô falando de estética, tô falando de saúde. Você vai conseguir até ser exemplo para as outras pessoas e ajudar as outras pessoas nos seus processos. Então, entenda que você é prioridade na vida de quem, Rani? Na sua. Você precisa ser prioridade na sua vida. Qual o lugar que você ocupa na fila da sua vida? Será que na fila da sua vida você tem lugar? Ou você fica ocupando, deixando tudo, e aí não olha pra nada, e come pra fingir que não tá vendo, mas também fica insatisfeita porque olha no espelho e não gosta do que vê? Olha isso! É um ciclo que precisa ser quebrado. E eu já te dei 7 dicas pra você começar a ajustar isso. Então eu quero te agradecer, tá cheia aqui a galera com a gente. Obrigado, todo mundo colocando coraçãozinho, palminha. Se você conhece alguém que precisa se olhar, se amar, veja essa live, encaminha para a amiga essa live, porque a gente pode fazer a corrente do bem, melhorando quem somos e as pessoas que estão ao nosso redor. Lembra que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive? Talvez você não precisa mudar com quem você convive, você precisa só tornar saudável o seu ambiente. Então faz isso, compartilha e vamos juntas aí. E quero saber de vocês, toda quarta tem live, me conta qual o tema da live que você quer ouvir. O que você quer ouvir? Qual o conflito que você precisa superar? Fala pra mim nos comentários, coloca que aí a gente vai estar trazendo esses temas para você ter clareza e condição de seguir sua vida com resultados que você merece, viu? Ó, beijo no seu coração e até logo. Beijo.